Bom dia a todos, me chamo Carlos Eduardo, irei dar início aqui à apresentação do nosso seminário Linux versus Windows. Os integrantes do grupo são Bárbara Joane, Carlos Eduardo, Daniele Rodrigues, Lília Moreira e Vanessa Matos. Os tópicos que a gente vai falar são um pouco sobre o Linux, a instalação do Linux, interface, instalação de programas, desempenho e segurança. Um pouco sobre o Linux. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o Mac. Entretanto, diferente dos outros, o Linux pode ser livremente modificado e distribuído. O criador do kernel Linux foi Linus Torvalds. Entretanto, o projeto de um sistema operacional livre surgira desde 1984. Foi Richard Stallman que deu início ao projeto GNU, que já contava com a maior parte dos programas para um sistema operacional livre, faltando apenas um kernel livre. Então, assim, da junção das ferramentas GNU e kernel Linux, originou-se o sistema operacional GNU Linux, que hoje a maioria conhece apenas por Linux. Esses dois da imagem são Linus Torvalds e esse barbudo aqui é o Richard Stallman. Instalação do Linux. A instalação do Linux, de forma geral, não difere muito da instalação do Windows. Entretanto, a maioria dos usuários do Linux que resolvem usar o Linux tem receio de não se adaptar ao sistema. Então a maioria faz um teste, que pode ser uma instalação de dual boot, que é quando você usa os dois sistemas operacionais, no caso Windows e Linux, na mesma máquina, e também a forma de VirtualBox, quando um sistema Linux irá rodar dentro do sistema operacional Windows. De forma geral, esses dois sistemas eles requerem um pouco mais de cuidado, pois é necessário que o usuário faça uma partição no disco rígido da máquina para que seja instalado o sistema, e nesse momento deve-se ter muito cuidado para não apagar o sistema já instalado. Mas se o usuário quiser usar apenas o Linux na máquina, o processo é muito simples, muito parecido com o do Windows, e aqui está um passo a passo de como fazer esse processo. Primeiro, baixe a distribuição Linux desejada. As distribuições Linux estão disponíveis também gratuitamente em qualquer um de seus sites, acessível a todos. Crie um pendrive bootável, onde será colocado a ISO baixada, ou grave a ISO em um DVD. Esse processo de gravação de ISO requer o uso de outros softwares, também facilmente encontrados para download em qualquer site na internet. Insira o pendrive ou DVD na máquina, inicie a máquina pela BIOS e troque a prioridade de boot para pendrive ou DVD. Após isso, o sistema iniciará a parte de instalação, que não difere muito do Windows, sendo bastante intuitiva e fácil de realizar. Após isso, é só aguardar a conclusão da instalação e está pronto. Uma observação é que o Linux dá ao usuário, no momento da instalação, a possibilidade de testar a distribuição definitiva, para que o usuário tenha total conhecimento do sistema, de como a interface funciona e se ele realmente quer aquele sistema na sua máquina. Isso é um ponto positivo que só o Linux traz pra gente. E é isso, galera. Essa é a parte da instalação do Linux. Bom dia, eu me chamo Daniele e eu vou falar um pouco sobre a interface gráfica do Linux. Uma das coisas que os usuários mais estranham quando migram para o Linux é a existência de diversas interfaces gráficas, coisa que não é comum no Windows, a não ser quando o fabricante decide fazer alguma alteração ou quando o sistema operacional ele é pirata. E diferente do que acontece em outros sistemas operacionais, no Linux é possível mudar a interface gráfica do sistema. E mudando essa interface gráfica,
a distribuição do Linux ela continua sendo a mesma, mas toda a aparência é alterada. E quem não conhece a diferença entre sistema operacional e interface gráfica pode pensar que se trata de outra distribuição ou até mesmo de outro sistema operacional. Algumas das interfaces gráficas mais usadas são a Unity, a GNOME, a KDE, a XFCE, a LXDE, a Cinnamon e a Mi. Eu trouxe duas interfaces gráficas para poder falar um pouco sobre. Em relação à KDE, ela é responsável por fornecer uma interface gráfica organizada e consistente para que os aplicativos sejam executados e para que o usuário interaja com o computador, tanto utilizando aplicativos específicos quanto funções básicas, como manipulação de arquivos e dispositivos. A tela ela poderá apresentar variações de acordo com a distribuição usada. Pode ser que tenha outro papel de parede, os ícones sejam diferentes e até mesmo os botões do desktop também podem ser diferentes, já que a interface do KDE ela pode ser personalizada. Então, se você não gostar de design, você poderá também fazer outras alterações, como a posição da barra de tarefa, os ícones que vão fazer parte do desktop, a distribuição de outras barras, os botões. Então, enfim, a gente pode fazer várias alterações. Uma das peculiaridades do KDE em relação aos demais interfaces gráficas é praticamente que todos os elementos gráficos eles poderão ser personalizados. Não somente o papel de parede, mas também o estilo dos botões, dos ícones e das distribuições da janela. Em relação à interface gráfica do GNOME, ela é tão funcional e robusta como a KDE, porém ela é mais leve, indicada para iniciantes do Linux que gostam de ter um melhor desempenho. E ela também possui funcionalidades básicas do Windows, mas com algumas a mais. Tem um ambiente de desktop popular, é um pouco mais novo que o KDE e é composto apenas por softwares livres e códigos abertos. E ele é projetado com o objetivo de fornecer simplicidade, facilidade de acesso e confiabilidade ao usuário. E essas coisas contribuem para a popularidade do GNOME e colocam de lado o KDE em relação à melhor área de trabalho. Bom, eu sou Lília Moreira e vou apresentar um pouco a respeito do desempenho do Linux em termos de hardware. Bastante interessante a gente ressaltar que a forma como o sistema operacional ele vai trabalhar com o hardware vai ser um fator decisivo tanto para o desempenho quanto para a estabilidade do sistema. Então, eu trouxe aqui alguns requisitos que são necessários para a instalação do Linux e eu escolhi a distribuição Ubuntu por ser uma distribuição bastante conhecida e já ter um grande número de usuários. Bom, para que o Ubuntu o usuário possa usá-lo de forma adequada no seu computador, é preciso que o seu computador ele atenda a alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, um processador dual-core com 2 GHz de velocidade ou superior, 2 GB de memória RAM, 25 GB livres de memória livre no seu HD e unidade de DVD ou uma porta USB onde o Ubuntu possa ser instalado. Só relembrando que aqui são alguns requisitos mínimos. Então, o desempenho desse sistema vai ser o mínimo, vai ser um desempenho mínimo.
Bom, aqui tem alguns fatores em que o Linux ele supera o Windows. De vários fatores, vou listar aqui apenas 5. Nós temos o custo, em que o Linux, por ser um sistema de código aberto, ele é gratuito. Não há necessidade de pagar licença alguma para a utilização do Linux, o que não acontece com o Windows. O Linux também é um software livre, ou seja, o usuário ele tem total liberdade para acessar, para executar e até para modificar o seu código-fonte. O usuário acaba tendo um certo domínio sobre o sistema. Também temos em termos de personalização, em que o Linux ele supera o Windows, ele pode ser personalizado, o usuário pode personalizá-lo da forma como achar melhor, da forma como quiser. Em questões de atualizações, no Linux o usuário ele pode determinar quando essas atualizações elas serão feitas e não necessariamente precise reinicializar o sistema para que essas atualizações aconteçam. Temos também algumas distribuições que o Linux tem, são várias, são vastas distribuições, né, que vem, cada usuário pode escolher a distribuição que melhor achar, que combine com o seu perfil e também com as suas necessidades. O Linux também supera o Windows em termos de agilidade, em termos de segurança. Bom, mas em termos de segurança eu não vou falar porque Vanessa vai se aprofundar um pouco mais na frente, falar um pouco da questão da segurança do Linux. Bom, então de acordo com esses fatores, né, o Linux ele acaba superando o Windows. Então dá para a gente perceber que o Linux é um sistema bom de ser utilizado, além de ser gratuito, é software livre, você pode personalizá-lo da forma que você quiser. E você ainda pode escolher a distribuição que você achar melhor, né? Que se adeque às suas necessidades e também ao seu perfil. Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Matos e estarei falando um pouco sobre a segurança do Linux. É fato que nenhum sistema é seguro. O Linux, por exemplo, não seria uma exceção. Ameaças externas sempre vão existir em qualquer sistema. O diferencial é que em alguns essa ameaça vai ser menor. A maneira como o usuário Linux usa e mantém o sistema é o principal diferencial que vai vai decorrer, que vai dizer os riscos que ele vai que vai acontecer com ele. Digamos que um usuário se mantém informado sobre as falhas e vulnerabilidades do kernel Linux e os elementos afins ao sistema, ele corre menos risco que um usuário desinformado. Então, dos fatores para manter o seu Linux mais seguro vai ser você sempre se manter informado sobre os acontecimentos da distribuição dele. Se você usa o Ubuntu, pode acompanhar o site da Canonical e os boletins de segurança emitidos por lá. Como o kernel se mantém atualizado mais rápido que as novas versões das distros Linux, é bom sempre verificar se a versão da distro instalada está usando uma versão do kernel do tipo LTS, no mínimo, né? Essa versão ela tem um suporte prolongado. Outro tópico é manter seu sistema de software sempre atualizado. Isso vai garantir que com ele atualizado, né, qualquer falha de segurança seja corrigido. É importante também, né, que os softwares e terceiros sejam constantemente atualizados. As atualizações, dependendo do software que você tenha instalado, podem estar disponíveis diariamente. Uma dica é sempre ativar as atualizações automáticas no próprio sistema do Linux mesmo.
ou então executar uma atualização para pelo menos 15 dias. Manter-se seguro. Você pode usar um firewall, um sistema de prevenção contra instruções, que é o IDS, filtros web no browser e proteção RBAC para evitar que códigos maliciosos, os malwares, possam ser executados no seu computador, mantendo assim o usuário mais protegido. Tem até uma opção assim que que você baixa o Linux, que você pode ir nas configurações dele e ativar o firewall. Quando você ativar ele vai bloquear todas as coisas, né, que vem. Aí você pode habilitar o SSH, que vai justamente trabalhar em cima do firewall e melhorar sobre essa questão dele, né? Que ele é o SSH ele é um protocolo de seguro que usa tecnologia de criptografia durante a comunicação com o servidor. Então, maravilhoso. É um ótimo macete para ser usado no dia a dia. Outra dica é executar um antivírus. É bom destacar que o vírus do Windows não afeta uma máquina Linux, mas um computador Linux pode ter um portador de vírus que esteja escondido em um arquivo executável, script ou documento comprometido. Então, digamos que você está com seu pendrivezinho lá, que veio de um sistema Linux, né? Está corrompido. Aí você vai e coloca no gabinete que tem um sistema operacional do Windows. O vírus que estava lá dentro no pendrive poderia até não estar executando no Linux, mas quando você botou lá na outra máquina que tinha o sistema operacional Windows, corrompeu ele todinho, porque pegou no Windows, né? Pegou no sistema operacional lá do Windows. E então uma opção muito boa para antivírus é o ClanAve, disponível gratuitamente e presente na maioria dos repositórios das distribuições Linux. Por último, faça backup regularmente. É útil ter um disco rígido externo onde pode fazer backups completos sem ter que se preocupar com coisas como largura de banda e velocidade de upload. É sempre bom enviar dados para o armazenamento secundário e armazená-los criptografados usando uma ferramenta de backup que cria backups seguros, como o Duplicate. Uma dica importante é você nunca usar o hot diversas vezes. Usar somente para algumas tarefas administrativas. Caso você queira usar ela, é bom você usar o sudo para executar comandos. O sudo é configurado no arquivo /etc/sudoers. Também pode ser editado com o utilitário visudo, que abre no editor VI. Sobre a questão de qual sistema operacional é melhor, como eu disse, isso vai depender do administrador. Claro que tem a diferença de estabilidade quando precisa do gerenciador de tarefas do Windows. É bom, mas as vantagens do Windows também é o leque gigante de programas e a baixíssima dependência do terminal. Então, neste quesito de programas e terminal, o Windows tem vantagens disparadas contra o Linux, que é conta do Linux ser mais estável e maleável. Mas assim, questão de interface e tal,
o Windows acaba ganhando no Linux por ser mais fácil de se mexer. O Linux tem vários comandos e tal, mesmo a internet tendo vários tutoriais de como se mexer e tal. No quesito de tipo uma pessoa leiga chegar e for mexer, é mais fácil dela aprender no Linux. Só que em questão de segurança, né? Ou no Windows, perdão. O Linux ganha porque não é economicamente viável fazer vírus de desktop em um sistema operacional sem mercado. O Linux também é mais seguro porque a maioria dos programas roda sob baixo nível de privilégio. Também é mais seguro porque todo software livre possui um código sob permanente escrutínio por programadores no mundo inteiro, o que torna possível que vulnerabilidades sejam sanadas na mesma velocidade com que surgem, ao contrário do código proprietário. O Linux é mais robusto porque essa mesma política permite que, nos ciclos LTS, do kernel e dos sistemas operacionais, os sistemas sejam extensivamente testados e corrigidos para bugs no lançamento. Isso não se aplica para sistemas Linux não LTS. Então, assim, hoje em dia vai depender da pessoa mesmo, que trabalhar com eles e para qual finalidade também, né? Se você for uma pessoa mais que gosta técnico, né? Que gosta de se aprofundar nos assuntos e tal, que mexe bastante sobre em questão disso, é bom o Linux por conta que ele é um pouco mais seguro. Mas se for para uma pessoa normal e tal, assim, que um professor, uma criança que queira estudar, não tem necessidade de ter um Linux no computador dela, né? Por isso o Windows, por conta da sua interface mais amigável. Mas aí vai depender de pessoa por pessoa. Tem muitos hoje em dia que tem os dois, tanto o Linux quanto o Windows no seu PC, que até eles perguntam assim, que você na tela de entrada, assim que você liga o computador e tal, eles perguntam em qual você quer entrar, se é no Linux e no Windows, ou no Windows. Isso acaba me facilitando bastante. É sempre bom ter os dois, né? E é isso.